Meu nome é Arine, eu sou formadora de Ciências da Natureza e hoje vamos conversar um pouquinho, vamos falar da unidade curricular, ética e qualidade de vida. Essa unidade curricular, ela está presente de forma integrada em duas trilhas. Na trilha Saúde Coletiva e Qualidade de Vida e na trilha Modos de Vida, Cuidado e Inventividade. Nas duas trilhas, elas são do segundo ano e do segundo semestre. O perfil docente dessa unidade curricular são professores de filosofia, sociologia, história e biologia. Então, os professores que eles poderão ministrar essa unidade curricular. Falando em ética e qualidade de vida, o professor ele tem que inserir, né, duas habilidades que estão presentes nos dois eixos estruturantes. Processos criativos, mediação e intervenção sociocultural. Então, essa unidade curricular, ela integra as áreas de conhecimento de ciências da natureza e também de linguagens. Temos aqui duas habilidades que serão inseridas, o professor ele deve inserir na sequência didática. Pensando também, um dos pontos principais que o estudante ele deve compreender são os conceitos, na verdade, de ética e de moral. E entender que o estudo da ética na ciência vai envolver o conhecimento de pesquisas e ao domínio da saúde. Então, vamos abordar o conceito de ética e moral. Vamos falar um pouquinho de ética na ciência, né, na saúde. E vamos falar também de eutanásia, alguns temas, né, aborto. Vamos falar também do uso da maconha para fins medicinais. Então, temos aqui que ética é a reflexão filosófica sobre a moral, é o caráter teórico. Já a moral tem um caráter prático, como força mais normativa. Então, a ética, aqui a ementa, primeiro, entender o conceito de ética e moral, o estudo da ética na ciência e na comunicação científica, em pesquisas voltadas com seres humanos e animais no Brasil e no mundo. Identificar alguns princípios éticos aplicados à saúde coletiva, entender o que é a eutanásia, os processos em relação à morte, com base na legislação e nas diversas fontes de informação. Realizar alguns debates utilizando algumas temáticas também relacionadas à saúde, abordando sempre condutas éticas diante de situações que apresentam opiniões adversas. E desenvolver alguns projetos, algumas campanhas e algumas ações também de caráter sociocultural, relacionados, né, à qualidade de vida e à bioética, como proposta, né, de enfrentamento de alguns problemas éticos também. No foco pedagógico dessa unidade curricular, nós temos identificação de um tema ou um problema, o diagnóstico da realidade, né, sobre a qual se pretende atuar, incluindo a busca de dados oficiais e a escuta da comunidade local. Planejamento, execução e avaliação de uma ação social ou ambiental que responda às necessidades de interesses nesse contexto. É interessante também entender que o estudante ele entenda ele desenvolva, na verdade, algumas condutas éticas quando envolvidas em algumas temáticas relacionadas, né, à saúde de todos
de todos os seres viventes. Além de desenvolver também algumas propostas de enfrentamentos a alguns problemas éticos de caráter sociocultural relacionados à qualidade de vida e à bioética. Então, segundo o Ministério da Educação, o que se entende por ética é que ética é um conjunto de princípios ou padrões de conduta. Ética também pode significar a filosofia da moral, um pensamento reflexivo. Então, temos uma sequência didática para ajudar o material de suporte que o professor ele vai utilizar na hora de construir sua sequência didática. Então, pensando na primeira e segunda semana, é importante sempre destacar, né, a construção do conhecimento sobre o que é ética e o que é moral. Então, como sugestão, temos aqui o capítulo 4 de um livro, né, sobre a natureza dos valores, a leitura e análise de textos referentes à ética e moral. E primeiro o professor vai receber os alunos, explicando o objetivo da aula e destacando sempre a importância da ética para a qualidade de vida. Peço aos alunos para compartilharem exemplos de situações que a ética é importante em suas vidas, principalmente a questão da ética na saúde, e alguns procedimentos que são necessários, né, à ética, e que a ética está presente no dia a dia de cada estudante. Na semana 3 e 4, a construção do conhecimento sobre o conceito de ética e moral. Então, aplicar as teorias éticas, então, um conjunto de competições e debates sobre uma questão moral usando um sistema ético prescrito. Objetivos e conceitos-chave, né? Os alunos eles vão aprimorar a sua capacidade de pensar dentro de um sistema ético. Os alunos eles vão usar suas habilidades, né? As habilidades do pensamento crítico, e ele vai construir, ele vai utilizar as suas habilidades para analisar situações éticas do seu dia a dia e expressar algumas ideias complexas de forma clara e convincente. É importante também destacar o uso das metodologias ativas. Nesse caso, o professor ele pode levar da sala de aula um estudo de caso, né, que são as aprendizagens baseadas em projetos. Na quinta e sexta semana, como sugestão, tem uma entrevista com algumas perguntas orais. Né? O que devo fazer para ser justo? Quais valores devo escolher para guiar minha vida? Há uma hierarquia de valores que deve ser seguida? Que tipo de atitudes devo praticar como pessoa e um cidadão? Alguns vídeos aqui, alguns vídeos também, que eles vão descrever a diferença que eles descrevem a diferença entre ética e moral. Outra sugestão, a fábula da corrupção, e alguns vídeos também explicativos, filosofia, a diferença entre ética e moral. Na sétima e oitava semana, temos ética na ciência. Então, primeiro o estudante vai entender o conceito de ética e moral, a diferença. Segundo, ele vai entender a ética da ciência, a importância de trabalhar a ética, de ter ética na ciência e na comunicação científica. Então, leitura e análise de textos, algumas sugestões de textos, e a leitura da resolução número 196, de 10 de outubro de 1996. Então, é importante também levar para a sala de aula as leituras de resoluções, para, em seguida, para o estudante construir resumos, até mesmo debates em sala de aula. Peça aos alunos para refletir individualmente sobre uma decisão ética que eles poderiam tomar para melhorar sua própria qualidade de vida
ou a qualidade de vida de sua comunidade. É importante também salientar que o estudante ele pode realizar pesquisas de campo e algumas entrevistas com a comunidade ali local, comunidade escolar. Os alunos eles podem também escrever, vocês podem pedir para que os alunos escrevam um breve ensaio refletindo sobre a importância da ética em suas vidas e principalmente nas decisões éticas que vão influenciar na qualidade de vida pessoal e na qualidade de vida da sociedade em geral. Uma pesquisa também, uma entrevista com profissionais de saúde nas unidades básicas de saúde, as PSFs, para abordar alguns conceitos, né? O que é a ética na saúde, qual a necessidade de ter ética na saúde e quais são os desafios para aplicar a ética na saúde. Então, o professor ele pode utilizar uma exposição dialogada e a elaboração de resumos. Na 11ª e na 12ª semana, vamos trabalhar alguns temas, né? O primeiro é vacinas. O professor pode levar uma problematização, algumas perguntas orais, o que é que eles entendem de carteira de vacinação, qual é a importância da vacinação e qual a importância de manter o calendário de vacinação em dia. Sugestão de vídeos para que eles entendam o funcionamento das vacinas. E os educandos, eles deverão, como produto final, produzir uma peça publicitária de campanha de vacinação no contexto atual de sarampo. Mas aí o professor ele pode abordar outras doenças endêmicas ou pandêmicas dentro da realidade da comunidade. Na 13ª e 14ª semana, ainda pensando na temática vacinação, nós temos as leituras de alguns textos, elaboração de cartazes informativos, mostrando a importância da vacinação e até mesmo atividades práticas, visita a unidades de saúde próximas, onde os alunos eles possam conhecer o processo de vacinação e conversar com profissionais de saúde. Na 15ª e 16ª semana, temos a eutanásia. É importante que o estudante ele entenda a diferença de eutanásia, ortotanásia e distanásia, a diferença de cada um. E promover uma compreensão ampla e crítica sobre o tema da eutanásia, envolvendo algumas discussões éticas, legais e sociais relacionadas. Apresentação do conceito de eutanásia de forma ativa, passiva, voluntária e não voluntária. E depois levar a discussão para a sala de aula, com algumas perguntas iniciais para estimular o pensamento crítico. Então, temos o que você entende por eutanásia? Você acredita que a eutanásia deve ser legalizada? E o porquê? Então, temos aí um cine-debate com o filme A Morte Esperada, que ele trata perfeitamente a eutanásia. Tema, finitude e morte, com o cine-debate. Outra sugestão, né, a morte provocada, eutanásia, distanásia e suicídio. Outra sugestão de filme, Mar Adentro. E, por fim, a construção de varal de notícias, com as diferentes formas, né, em relação às mídias, né, de que forma as mídias vão retratar a morte. Na 17ª e 18ª semana, temos a temática aborto, células-tronco e reprodução assistida. Então, a organização de um debate com o objetivo de definir os agentes e pesquisas de argumentos,
Dentro temos células-tronco, que o primeiro encontro, né, a discussão do filme, que eles assistiram na aula nas semanas anteriores. Discussão do filme Mar Adentro, com as pesquisas, né, algumas pesquisas, com o uso da cannabis, né, medicinal na história, a importância, né, do uso da maconha para a saúde, os tratamentos respiratórios. Tem aqui um link também, que o professor que vai ajudar o professor nessa construção. E na 19ª e 20ª semana, a culminância. Então, pode-se orientar os estudantes na leitura de diferentes trabalhos relacionados às temáticas, fazendo reflexões sobre os temas apresentados em cada um dos textos selecionados e desenvolvendo o convívio ao se confrontar com opiniões diversas. Com uma atividade prática, os estudantes eles podem se dividir em equipes, assumindo, né, um dos temas tratados nesta unidade curricular, a fim de apresentarem rodadas de seminários, e que cada equipe possa abordar os temas focando sempre nas implicações éticas atreladas a cada contexto.